Fala pessoal, tudo bem com vocês? Algum corintiano aí com saudades de Fábio Carille? Pois ele resolveu dar a sua opinião sobre o trabalho do técnico Thiago Nunes e também falou se deseja voltar para o timão. Assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Me perdoem a provocação, Fábio Carille, que até não saiu muito bem ano passado do Corinthians, ainda assim está na história, tricampeão paulista, né? O mesmo técnico vencendo consecutivamente 3 vezes o estadual, campeão brasileiro em 2017, claro que ele está na história, claro que ele vai deixar saudade sempre. Realmente, a última imagem que ele deixou, até pela exigência que se tinha no futebol brasileiro, ela não foi lá muito positiva, mas tudo bem, o Fábio Carille tem toda a condição de inclusive evoluir como treinador e daqui a pouco retornar. Ele hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita, concedeu entrevista ao Terceiro Tempo da TV Bandeirantes nesse fim de semana e falou que ainda está aguardando lá o ministro do esporte se reunir com os clubes para saber se eles vão retomar o trabalho ou não. Essa questão de redução salarial que está acontecendo em vários clubes do mundo ainda não foi acertada lá, mas é claro que ele avaliou como está o Corinthians hoje. E o Fábio Carille me surpreendeu, ele pediu paciência para a torcida e para todo mundo, né, em relação ao trabalho iniciado pelo Thiago Nunes, porque entende o Fábio Carille de uma forma muito interessante, inteligente, muito tranquila. Ele entende que se há uma mudança de filosofia, e aí não há uma avaliação nem por parte do Thiago e nem por parte do Carille de que um estilo de jogo é melhor do que o outro, não. Mas se há uma avaliação de que era preciso mudar a forma de jogar, é claro que você precisa tempo para trabalhar. Mas o Carille também falou um aspecto muito interessante, de que para você alterar esse sistema de jogo, você precisa de, o que a gente vem falando há algum tempo já, o próprio Thiago também, você precisa de jogadores com características específicas para desenvolver aquele estilo de jogo. Viralizou aí uma entrevista também do Carille para o Benjamin Bach, logo que ele saiu do Corinthians e o Corinthians havia contratado o Thiago. E o Carille naquela oportunidade já disse, olha, com o elenco que lá está, vai ser difícil ele desenvolver o futebol que ele joga no Atlético. E o Thiago fez uma lista de sugestões de jogadores para a diretoria contratar e ele não foi atendido em todos esses nomes. Mas aí chegaram alguns jogadores indicados por ele, como o Victor Cantillo, por exemplo. O Luan não foi necessariamente uma indicação dele, foi um desejo do clube mesmo, do jogador em jogar no Corinthians, mas também é um jogador que se adapta ao próprio estilo do Thiago. E depois ele fez uma série de sugestões que não foi atendida, né, com o Michael, por exemplo, que acabou no Flamengo, o do Goiás, revelação do brasileiro do ano passado, o próprio Rony, que jogou com ele no Atlético Paranaense, mas o valor era muito caro, acabou no Palmeiras, e aí acabou nessa negociação da venda do Pedrinho para o Benfica, veio o Johnny Gonçalves, que tem características de flanco e tal, mas não é necessariamente o mesmo jogador, na comparação com o Rony e o Michael. Mas o Thiago vai ter que se adaptar com o que tem. E tem uma situação muito curiosa, de que o time, no início do ano, até a lesão do Ramiro, parece que estava entendendo o que estava acontecendo. Não que o Ramiro fosse, enfim, esse craque de bola para mudar completamente o time do Corinthians a ponto de, na ausência dele, o time desandar. Não é isso. Mas o Ramiro, sim, é um jogador muito tático, que com o Grêmio funcionou exatamente por um sistema que tinha muito a ver com a característica do Ramiro, que é um cara voluntarioso, que a bola fica muito no pé dele, que ele trocava muito passes e combinação de jogadas pelo lado direito, um cara que recompõe, um cara que chega na frente, e ele começou o ano tendo essa liberdade do Thiago. Muitos torcedores me perguntavam, pô, e esse Ramiro que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, quando que ele vai jogar? Ele não jogava dessa forma com o Carille em 2018. Ele foi contratado como um extrema pelo lado direito, com potencial de marcação, mas no Corinthians do Carille ele jogava no meio campo. Ele jogava como um segundo volante, que até sabe fazer essa função, mas não é onde ele se destacou. O Thiago não, o Thiago conseguiu encaixar com o Luan e o Cantillo um sistema em que a bola ficava muito no pé desses três, e esses caras ditavam o ritmo do jogo.
Quando o Ramiro se machuca, não que isso fosse prejudicar completamente o esquema, mas atrapalhou, porque o Corinthians não encontrava essa peça. E aí ele fez vários testes, né, com o Bocelli, com o Wagner Love, com o Pedrinho, que depois voltou da seleção, com o Johnny Gonçalves, com o Everaldo, com o Janderson, e nenhum parece ter dado certo. Embora tenha um lado do campo, né, que é o lado esquerdo, que já teria um jogador dessa característica. No lado direito, o Ramiro é que realmente fazia essa função e muito bem. Se machucou, estava para voltar, houve a interrupção, a paralisação dos campeonatos e a gente não viu como o Corinthians seria com a volta do Ramiro. O fato é que ele saiu do time e veio aquela sequência terrível, né? Eliminação na Libertadores, 6 jogos sem vencer. Mas eu estou exemplificando aqui o Ramiro para dizer para vocês que o Carille falou em relação ao Thiago Nunes, que é também a defesa do Thiago, me parece algo muito claro no que a gente vai ver no Corinthians assim que a bola voltar a rolar. Talvez seja preciso fazer uma avaliação em termos de elenco. E aqui, vejam bem, não estou falando aqui que o Corinthians tem que rasgar tudo, sair contratando, porque isso não vai fazer. Mas é preciso fazer uma análise sim do que você tem de peças para desenvolver o método do técnico. Aí talvez alguns perguntem, bom, mais fácil seria trocar uma peça e não várias, né? Ou seja, mudar o comando técnico. Mas aí o que você quer? Aí eu pergunto a você, corintiano. Aí eu pergunto a você o que você quer. Porque o técnico Fábio Carille, por exemplo, que estava sendo chamado de retranqueiro, ele visivelmente declarou isso, de que não tinha jogadores de características da qual ele precisava para fazer o time jogar mais. E aí eu quero lembrar para você que em 2017, quando ele teve um time muito mais qualificado, ele fez esse time jogar. Ele não era tão retranqueiro assim. Eu vi bons momentos de Rodriguinho, Jadson, Maicon, volante da base. O Carille disse que tinha uma dupla de zaga muito rápida, e é verdade. O Pablo e o Balbuena tinham muita volatilidade, tinham muita rapidez na saída de bola. Isso facilita o trabalho do técnico. Em 2018, e depois, quando ele sai, depois ele volta em 2019, ele enfrenta dificuldades. Em 2017 ele tinha um time mais, o Arana pelo lado esquerdo, aí o Fagner pelo lado direito. Vejam como eu estou falando de peças que vocês até podem dizer, mas esses caras jogavam muita bola. Quando o Carille assume em 2017, o Rodriguinho nunca tinha sido o Rodriguinho que brilhou em 2017. O Jô, quando retorna para o Corinthians, retorna cheio de desconfiança. Mas aí mérito dele também, que elaborou a questão física e encaixou muito num sistema que era muito rápido na transição, que pegava essa bola, lançava tanto para o Rodriguinho ou com o Jadson, que tinha uma forma física ainda na condição ideal, e acabava servindo o Jô, e o Jô fez muitos gols naquele campeonato, o Cássio estava em grande fase, tudo isso colaborou. Para você fazer um sistema como o Thiago jogava no Atlético, com o Bruno Guimarães, com o Wellington de primeiro volante, que apesar de ser um jogador mais experiente, é um cara de muita força física e muita intensidade também no bem, mas mais posicionado, só que ele tinha jogadores à frente que saíam mais para o jogo. E aí, sem falar no Rony, né? Tinha um centroavante menos móvel, que era o Marco Ruben, antes ainda o Pablo, com alguma mobilidade maior, mas ainda assim o Mauro Bocelli é um cara que não se movimenta muito, mas tem a definição mais técnica. O Wagner Love se mexe um pouco mais, mas tem uma característica diferente da do Bocelli. O fato é que o Thiago vai precisar encontrar um sistema ideal dentro das peças que ele tem, ou será preciso fazer uma avaliação do elenco para que o Corinthians traga jogadores da característica que ele precisa para fazer esse time jogar. Esse é o dilema. E o Carille, para quem vocês, imagino eu, né, corintianos, respeitam, e muito, e a gente tem que respeitar realmente, ele enfrentou uma fase difícil, porque acabou perdendo peças, mesmo com muitas contratações que vieram, elas não encaixaram no seu sistema de jogo. A gente teve uma régua, né, que eu sempre falo, elevadíssima do Flamengo e do Santos do Sampaoli, a ponto de aumentar a exigência do torcedor, de ver muito mais do que um time que apenas se defende, e houve essa necessidade do Corinthians mudar a sua filosofia. E isso não vai acontecer da noite para o dia. E agora a gente vai ter que esperar muito tempo mesmo para que a bola volte a rolar e a gente veja evolução nesse time do Thiago. Comentem aí o que vocês acham dessa história toda, inscrevam-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!